A força do Senhor. As Escrituras estão cheias de passagens que falam sobre a força do Senhor e de como opera essa força. Façamos uma investigação para saber como obter e possuir essa força. Normalmente, quando se fala em força, logo associamos isso ao poder, como este sendo capaz de operar por si só. Entretanto, ela opera, via de regra, associada e em conjunto com o vaso por quem realiza a obra. Mas a força, circunstancialmente, pode diminuir e até acabar, desde que aquilo que a produza cesse de a produzir ou se houver rompimento na ligação com a fonte produtora. Existem forças operantes em diversos níveis e que podem depender ou não daquele que a recebe, mas que pode ser interrompida caso não haja cooperação com a fonte produtora ou caso o receptor não esteja capacitado para recebê-la. No livro de Crônicas diz que com o Senhor está o dar força a tudo. 1 Crônicas 29, 12, última parte. E o salmista disse, o Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Salmo 28, verso 8. Mas, se o Senhor é a força do seu povo, o que ocorre então para que o seu povo não manifeste essa força numa ação contínua e permanente? O que ocorre para interromper a transmissão, a cessação da força operante? Desde que o Senhor fez os céus e a terra, estes se mantêm pela palavra de Deus e por ela se reservam para o fogo. 2 Pedro 3, do verso 5 ao verso 7. Assim, a sua palavra que os criou também os reserva para o fogo. Mas o pecado também tem força, haja vista o que diz Isaías. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Isaías 24, verso 4. Mas nessa passagem não fala de força, mas de fraqueza. E a seguir vimos as razões. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Versículo 5. Entretanto, a prova de que o pecado tem força está na passagem bíblica onde diz, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, verso 56. O povo de Israel era bem superior em número ao povo da cidade de Ai, mas fugiu diante deste. Razão. Não obedeceram à palavra do Senhor. A Escritura diz, Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Josué 7, do verso 11 ao verso 12. O povo de Israel fugiu diante do inimigo porque transgrediu o concerto do Senhor. A terra planteia e se murcha porque a quebra da aliança eterna. Que significa isso? Vejamos. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio capítulo 4, verso 13. Os mandamentos do Senhor são o seu concerto ou a sua aliança eterna. Eles não foram abolidos e jamais o serão, já que são eternos. E são eles que cingem de forças o povo de Deus. Eles são de tal santidade que 2 pessoas que tentaram segurar a arca que o levavam morreram, pois não estavam credenciados para tal. Outro sim, quando a arca com a força do Senhor, os seus mandamentos, foi levada para uma nação incircuncisa, trouxe-lhe desgraça. 1 Samuel 5 e 6. E enquanto a arca esteve fora dos termos de Israel, este não foi bem sucedido. 1 Samuel 4 e 5. Quando Josué teve que transpor o Jordão, recebeu a orientação do Senhor para que os sacerdotes que levavam a arca fossem na frente e pisassem as águas do Jordão. E quando eles assim fizeram, elas se dividiram, tendo eles permanecido no meio do Jordão até que todo o povo passasse. Josué capítulo 3. O apóstolo Paulo diz que onde não há lei também não existe transgressão, Romanos 4,15. Assim, como Deus deu uma lei para o seu povo, quando ela é violada, ocorre a transgressão e as consequências decorrentes da quebra dos seus mandamentos. Muitos, ainda que pertencentes ao povo de Deus, estão sem lei porque não aceitam as suas leis e dizem ter elas sido deixadas apenas para o israelita ou o Israel da Palestina, os chamados judeus, e faz acepção de pessoas na lei, o que Deus reprova. Malaquias 2,9 e Romanos 10,12. O Espírito Santo de Deus, ou Deus Espírito Santo, é quem tem a força, mas ela opera mediante a sua palavra que, segundo disse Jesus, é Espírito e vida. João 6,63. Ainda que o Espírito Santo esteja operando, cumprindo seu ministério neste tempo presente, se não houver a obediência às suas palavras, os dons dados por ele, ou melhor, operados por ele,
por si só não são suficientes para operar com poder. O inimigo, sabendo disso, ou seja, vendo que a transgressão resiste e não foge, antes envergonha os servos transgressores. E ainda que se tenha fé capaz de transportar os montes, sem o amor, significando a guarda dos mandamentos, de nada adianta. 1 Coríntios 13:2 e 1 João 5:3. A arca do concerto foi levada da terra, pois foi vista no céu por João quando da revelação do Apocalipse. Mas no novo concerto feito entre Deus e o seu povo, ele escreve as suas leis nos nossos corações para que não tenhamos que viver continuamente recorrendo ao livro, a Bíblia, para lembrá-las, até porque este será tornado branco brevemente. Entretanto, guardando o mandamento no coração, faremos como o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Entre as condições impostas por Deus para se alcançar a sabedoria e temor do Senhor está a observância dos seus mandamentos. Provérbios 2, de 1 a 6. E a respeito do sábado, o mais contradito mandamento da lei de Deus, diz o Senhor por Isaías: se desviares o teu pé do sábado, e fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, que a boca do Senhor o disse. Isaías 58, verso 13 e 14. Como vemos, a promessa para os guardadores do sábado inclui a força com a qual o Senhor sustentará o observador desse mandamento. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, 2 Timóteo 2:1. A Escritura diz que a lei veio por Moisés, falando não da lei de mandamentos, mas da lei de Moisés relativa a estatutos e juízos, e que a graça e a verdade veio por Jesus, o Cristo. Graça, favor merecido de Deus, que não imputando aos homens das suas ofensas cometidas anteriormente, lhes salva pela obediência da palavra. Verdade, a lei do Senhor. Salmo 119, verso 142, última parte. Sem nenhuma contradição, já que foi ele mesmo quem a deu a Moisés, a sua lei é a verdade como ele próprio. E o apóstolo Pedro diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5,10. As promessas constantes no Salmo 91, que se referem a Jesus, são extensivas a nós que somos co-herdeiros com ele. São condicionadas ao amor a Deus e de conhecer o seu nome. Isso é significativo e são traduzidas nas Escrituras na guarda dos mandamentos de Deus. 1 João 5,3 e 2,3. A Escritura diz: fortalecei-vos na força do seu poder. Se os mandamentos do Senhor são a sua força, então a força do seu poder está nesses mandamentos que são a sua palavra. Salmo 132, verso 8. Moisés advertiu ao povo de Israel quando eles peregrinavam no deserto e caminhavam para a terra prometida, dizendo: guardai, pois, todo o mandamento que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir. Deuteronômio 11, 8. Brevemente o anticristo irá prevalecer. A besta terá poder e fará guerra aos santos e os vencerá. Apocalipse 13, 7. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus, o Cristo. Apocalipse 12, 7. Antes que a besta receba poder para agir e o poder dos santos seja retirado, fortaleça-se na força do poder de Deus, guarde os seus mandamentos. Olhe Prestes, missionário.